Juízes, capítulo 8. Que o Senhor seja louvado nesta manhã e por essa passagem. Como se iniciou, né, no dia que a irmã, na quinta-feira, que a irmã falou a respeito de Gideão, que foi levantado como um juiz. Aqui nós vamos ver em prática, né, algumas das ações que ele fez. O nome dele era Jerubaal, que é Gideão. Logo no início do capítulo se fala isso. E aqui conta a vitória que Gideão teve sobre os midianitas. O povo se juntou todo para guerrear, e Gideão, ele falou com o Senhor, e o Senhor falou para Gideão, o povo é muito grande, falou para Gideão. Esse povo todo não vai com você para a guerra, para que vocês não venham se ensoberbecer e dizer que foi vocês que conseguiram a vitória. Aí o Senhor colocou uma estratégia, e da estratégia que o Senhor disse, 22 mil, né, soldados saíram dessa batalha, ficaram só 10 mil. E aí, novamente, o Senhor deu outra estratégia, e na segunda estratégia, 9.700 voltaram, só ficaram 300. Mas veja, ficaram os 300 com toda a provisão e com 300 trombetas. Então, de todo o povo, o que me parece aqui é que tinham somente 300 trombetas, porque aqui no versículo 8 fala, ficaram com as provisões e as trombetas do povo. Então, quer dizer, cada um dos 300 tinha uma trombeta nas mãos. E Gideão, ele disse para que eles fossem... Não, aqui fala assim, o acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. E aí Gideão, o Senhor que falou para ele, né? Levanta-te e desce ao acampamento, pois eu entregarei nas suas mãos. Mas se você tem medo, leva contigo teu servo Purá ao acampamento. Perceba, o Senhor conhecia o coração dele. E se ele levou o servo, é porque ele tinha medo. Então, com certeza. Porque se ele não tivesse, ele não levaria. E aí, conta aqui que os midianitas eram como uma multidão lá. E o Senhor montou... eu observando isso daqui, parece uma cena de um filme. E quando ele foi até lá, o Senhor deu um sonho para uma pessoa de lá, para um dos guerreiros. E Gideão chegou bem na hora que essa pessoa estava contando, que esse homem estava contando esse sonho para o seu companheiro. E neste sonho ele contava que algo acontecia e que isso não era outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo o acampamento. Foi esse o resumo que Gideão ouviu da boca daquele soldado. E quando Gideão, então, ouviu isso, o coração dele se encheu de fé, se encheu de esperança, eu imagino aqui. E aí ele voltou rápido para o acampamento e falou para eles, olha, levantai-vos, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas vossas mãos. Isso é o versículo 15. Mas algo me chamou a atenção aqui, que ele disse assim, o Senhor entregou o acampamento nas vossas mãos. Ele não disse, o Senhor entregou nas nossas mãos, tipo, se incluindo nisso. Então eu percebo aqui um pouco da personalidade de Gideão. Que ele estava com medo, ele estava sem fé no início da caminhada, e depois aqui ele fala, ele entregou nas vossas mãos o acampamento do midianita. E essa história toda aqui, depois ele fala, né, mais à frente, que ele deu uma estratégia para eles e disse para que eles venham
no versículo 18 fala: quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos a trombeta, tocai também as trombetas ao redor de todo o acampamento e gritai pelo Senhor e por Gideão. E assim eles fizeram, e eles tocaram as trombetas e gritaram, todos eles, cada um. Aqui no versículo 20, fala assim: assim as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, segurando na mão esquerda a tocha e com a direita a trombeta, e gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. Eu imagino o barulho que isso não deve ter feito. Um tremor, como se fosse um tremor ali, né? Imagina aquele monte de tocha, um barulho ensurdecedor naquela situação. E ali fala assim, no versículo 22. Quando as 300 trombetas foram tocadas, o Senhor fez com que todos no acampamento voltassem a espada uns contra os outros. Eles ficaram como que loucos naquele local. E também fala que que eles perseguiram eles e conseguiram vencer. É bem interessante o próximo capítulo, que vai nos contar várias partes interessantes desta história, né? E o que me chama a atenção aqui é que me lembrou uma outra história, a história de Jonathan, que lá em 1 Samuel, no capítulo 14, no versículo 6, conta-nos a história de Jonathan. Eles estavam passando por um jejum, o exército. Jonathan não sabia disso. Ele tinha comido um pouco de mel, mas ele estava como um inocente sem saber do jejum que eles estavam fazendo. Mas ele foi até lá e ele falou para o escudeiro dele: vamos atravessar a guarnição e talvez o Senhor nos defenda, porque nada impede o Senhor de livrar com muitos ou com poucos. Percebe a diferença da fé e da estratégia de Jonathan. Ele disse talvez, por quê? Porque na palavra do Senhor sempre diz que nós precisamos dizer no dia a dia, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Nós precisamos sempre orar assim. E aqui o escudeiro falou para ele: faze tudo o que planejamos, eu seguirei o que você decidir. E aí ele ali falou assim: olha, nós vamos nos levantar, nós vamos falar assim: nós devemos subir até vocês? Se eles gritarem, subir até nós, nós subiremos. Se eles disserem para nós pararmos, é que o Senhor não entregou ele nas nossas mãos. Ele fez aqui como se fosse também um ato de teste, um ato de vamos aguardar o que o Senhor tem para nos dizer. Como Gideão fez lá com a lã, né? Se a lã molhar, significa uma coisa, se ela não molhar, significa outra. E depois, mais para frente, ele fez outros testes. Mas aqui, Jonathan, por exemplo, ele fez só um. E ele disse para o escudeiro como era para ser feito. O escudeiro falou: não, vamos fazer de acordo com o que você decidiu. E aí eles foram subindo ali, ele falou para o escudeiro que ele ia engatinhando, e ele ia derrubando os homens, e aí o escudeiro que ia atrás ia acabando com eles. E eles conseguiram fazer isso, e isso gerou como que um pânico também ali com eles, naquela situação. E ali depois conta-nos a história de que o Senhor entregou essa batalha também na mão deles. Essa história de Gideão que sobe com esse servo dele aqui, com o Purá, me lembrou essa história de Jonatas, né? E o Senhor, ele trouxe ao meu coração que quanto mais nós vivemos com Deus, quando nós aumentamos o nosso relacionamento com Ele, menos nós nos preocupamos com as situações que vão vir.
Jonathan, quando estava nessa situação, ele já tinha passado por algumas situações de batalhas. Ele era amigo de Davi, então ele sabia quem era o Senhor e o que o Senhor poderia fazer. Ele tinha experiências de vida que mostravam certas situações. Todo o povo de Israel, nós sabemos que eles sabiam que o Senhor era maravilhoso. Por quê? Porque eles tinham a palavra de forma, primeiramente oral, depois escrita, e eles sabiam dos grandes feitos do Senhor. Por muitas vezes erravam, voltavam a pecar, praticavam o que era errado, mas eles sabiam dentro deles o que o Senhor fazia. Só que a experiência pessoal que cada um tinha com o Senhor era diferente. Nós podemos entender aqui, dessa passagem de tudo que nós lemos, que Gideão, ele primeiro, ele estava sem fé, meio que sem toda essa esperança. Quando nós vemos lá, quando ele foi chamado, ele diz: quem sou eu? A maneira como ele se olhava, né, como foi dito da outra vez que nós estudamos o capítulo 6, quem sou eu? Sou o menor da minha tribo. E o Senhor olhava para ele de forma diferente, como nós dissemos, que o Senhor enxergou que ele era valente e disse: eu estarei contigo, falou para ele, né, para animar ele. E aqui nós vemos que, diante dessa situação, que ele coloca um homem do exército inimigo para contar o sonho, e nesse sonho ele já diz: isso não é outra coisa que o Deus deles entregou-nos nas mãos deles. Então eles já estavam temerosos. E com a boca dele, aquele moço, ele disse, né, a respeito da derrota deles. E tem uma frase que fala que nós não devemos falar aquilo que nós tememos. Nós não devemos professar situações e medos que nós temos no nosso coração, porque isso pode nos ocorrer, sim, porque o medo, ele funciona de uma maneira muito estranha. É como se você chamasse aquilo de ruim para perto de você. Ele funciona como se fosse um assovio para o inimigo se aproximar de você. O medo, a murmuração, porque aquele medo, de repente, é gerado dentro do coração da pessoa e depois ela fala isso. E esse falar, esse murmurar, esse proclamar algo de ruim é como um assovio que atrai o ruim para perto de você. E aqui, a respeito disso, o Senhor me trouxe algo. Ele disse assim, que a preocupação é fruto do orgulho, pois não há nenhum problema nos céus ou na terra que o Senhor não possa resolver, que não tenha solução para o nosso Deus, porque Ele é Deus do impossível. E quando nós nos preocupamos, então, é como que nós estamos dizendo para nós mesmos que nós não confiamos em Deus, que Ele não pode fazer aquilo. É mais ou menos como uma maneira de negar o Senhor. Por quê? Se Ele pode todas as coisas, como que nós vamos nos preocupar com algo? Nós precisamos confiar ao ponto de entregar tudo nas mãos do Senhor. Esse tocar de trombetas também de Gideão, as 300 trombetas tocando, também nos lembra a queda de Jericó, quando lá eles quebraram todos aqueles jarros e soaram aquelas cornetas, aquelas trombetas, o barulho que fez. Então perceba que o som tem muito a ver com relação a uma vitória. Tem um salmo que diz que quando nós estivermos tristes, nós devemos orar. Quando nós estivermos felizes, nós devemos cantar. Algumas vezes eu fiz o contrário. Eu estava triste e cantei. Eu estava chorando e adorei.
Levantei as minhas mãos na congregação e adorei, mesmo que chorando. E eu acredito que dessa maneira é como se nós tivéssemos confundindo o nosso inimigo, confundindo o mundo espiritual. Por quê? Se você, na sua tristeza, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, no momento que você estiver chorando, você também adorar ao Senhor, é como se você contasse, como se você dissesse: eu confio no Senhor em todas as situações. Em todos os momentos Ele está comigo. Eu louvo o meu Deus em todo o tempo. E que nós possamos o tempo todo louvar ao Senhor, porque Ele nos garante a vitória. Ele é quem nos dá a vitória o tempo todo. E que nós não venhamos gerar o medo dentro dos nossos corações. Quando nós tememos o Senhor, isso nos traz como que recompensas. Eu anotei aqui Êxodo capítulo 1, versículo 20. Lá diz assim: por isso, Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Aqui está contando a história de quando, lá no Egito, o faraó falou para as parteiras que devia acabar com todas as crianças, os meninos, elas deviam acabar com a vida daqueles meninos quando eles nascessem. E as parteiras disseram para o rei do Egito que as hebreias eram muito fortes, que quando elas chegavam, elas já tinham tido os meninos, né? Então elas não fizeram o que ele tinha dito, porque elas temeram o Senhor, e assim elas pouparam a vida daqueles meninos. Aqui no versículo 21, diz assim: como as parteiras temeram a Deus, Ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Temer o Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui eu anotei que temer a Deus traz como que recompensas. Perceba, estas parteiras, elas tiveram suas próprias famílias. O Senhor permitiu que elas tivessem seus próprios filhos, seus próprios maridos. Cada uma o seu marido, os seus filhos. Então o Senhor lhes abriu a madre. E elas puderam ter filhos, ter as suas famílias, constituir família. E eu entendo, então, se nós podemos entender que temer a Deus nos traz recompensas, como trouxe recompensa para essas parteiras, ter medo de coisas ruins, do mal, também atrai recompensas. Como eu disse, é como um assovio. Em Êxodo 3:6, conta que Moisés teve medo de olhar para Deus. Ele teve um temor forte de olhar para o Senhor. Mas isso é em outro contexto, porque ele trouxe depois fé ao coração de Moisés, esperança. Sabemos que Moisés foi um grande homem nas mãos do Senhor, foi muito usado pelo Senhor. Eu tenho estudado a respeito disso, a respeito de como o medo age na vida das pessoas e como o temor ao Senhor age nos nossos corações e nas nossas vidas. Percebemos na história aqui de Juízes, deste capítulo 7, que Gideão, ele teve medo. Por quê? Se ele não tivesse tido medo, ele não iria levar o Purá. Porque o Senhor aqui no versículo 9 chama bastante atenção. Ele diz: levanta-te, desce ao acampamento. Foi o Senhor que falou isso para Gideão. Pois eu o entregarei nas tuas mãos. Se o Senhor disse que o entregaria nas mãos dele, não era mais para ele temer nada. Por quê? Porque o Senhor já tinha dado a palavra dele. Se ele
no coração dele confiasse no Senhor, tivesse tido experiências com o Senhor fortes, tivesse prestado atenção nas experiências, porque, gente, se quando ele disse lá a respeito de molhar ou não a lã, aquele teste que ele fez pedindo ao Senhor, se ele tivesse prestado bastante naquele sinal, o que aconteceria? O coração dele já se encheria de fé a tal ponto de que quando o Senhor dissesse para ele, eu o entregarei nas tuas mãos, eu vou entregar nas tuas mãos. Mas o Senhor conhecia o coração dele. Eu não anotei aqui qual é o versículo quando ele fala a respeito quando ele disse da lã do anterior. No 17 diz assim, Gideão continuou, Senhor, eu tenho achado favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não saias daqui até que eu volte. O primeiro sinal que ele pediu foi isso, não saia daqui até que eu volte. Isso está no 18, do capítulo 6. Aí o Senhor falou, eu vou esperar você. Então o primeiro sinal já foi este. E aí, depois ele oferece a oferta, sobe fogo da rocha. Mais para frente, ele fala a respeito. Achei. É o versículo 36. Ele diz assim, ó. Se vais realmente livrar Israel por meu intermédio, como prometeste, atenta para isso, porém uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar somente a lã, e todo o chão em volta estiver seco, então eu saberei que livrarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Da maneira que ele disse, aconteceu. Mas percebe a palavra do início. Se vais realmente livrar Israel. O Senhor já tinha dito que iria. Depois, ele diz, se o orvalho molhar, olha a indecisão, a dúvida no coração dele. Depois ele fala assim, Senhor, não se acenda contra mim a tua ira novamente. Eu vou fazer mais um pedido. Permite que eu faça só mais um teste com a lã? Peço-te que somente a lã fique seca e que o chão em volta se molhe com um orvalho. E Deus fez assim naquela noite, pois somente a lã estava seca e o chão em volta estava molhado com orvalho. No versículo 40 do capítulo 6, como nós já tínhamos visto. Então percebe que várias vezes ele foi fazendo testes e o Senhor foi fazendo o que ele estava dizendo. Por quê? Porque o Senhor conhece o nosso coração humano, que muitas vezes nós estamos com tanta fé que se um leão aparecer na nossa frente, é capaz da gente destruir o leão com as nossas próprias mãos. Como Davi matou um leão, matou o urso, e teve experiências com o Senhor ali para depois matar um gigante. O Senhor dia após dia vai aumentando a nossa fé, vai colocando temor, vai colocando nas nossas vidas experiências, como é que nós, ao praticarmos a palavra dele, nós alcançamos situações, coisas, experiências, testemunhos diante de Deus fortes, que vão nos aumentando a nossa fé. Aqui, quando no versículo 9, ele diz, levanta e desce ao acampamento, pois eu entregarei nas tuas mãos eles. Aí o Senhor ainda diz, mas se tens medo de descer, leva contigo teu servo Purá ao acampamento. Perceba como o Senhor, como nosso Pai, lindo, maravilhoso e bom que Ele é, Ele conhecendo o nosso coração, sabendo dos nossos temores, Ele vai nos dando condições de aumentar essa nossa fé, essa nossa experiência com Ele. E Ele, como um Pai amoroso, pega na nossa mão e nos conduz para o futuro, porque Ele já sabe, ele
ele sabe o que vai acontecer. Ele é um Deus presente. Ele não é como o Deus do mundo, como diz o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a ti toda a honra, glória e todo o louvor. Nós te adoramos. O Senhor não é como os outros, os ídolos deles, que são de prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles aqueles que os fazem, e todos os que nele confiam. Israel, porém, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Salmo 115 é lindo. E ali ele vai citando isso e vai falando a respeito dos outros deuses que não fazem nada e que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, que nos faz tantas coisas e nos traz tantos exemplos. Aqui, para mim, eu percebo o comportamento, o pensamento, os sentimentos de Gideão, observo os meus próprios sentimentos, observo os sentimentos das outras pessoas, e aí eu vou entendendo como Deus é bom, como o Senhor ele vai nos dando oportunidades dia após dia, quando ele nos entrega uma folha em branco, que é o dia para que nós venhamos nesse dia sair do efeito borboleta e praticarmos o que ele nos diz, dia após dia, quando nós vamos fazendo o que ele diz, ele vai nos como que ele coloca uma escada diante de nós e nós vamos subindo degrau após degrau, para cada dia mais estarmos mais próximos a ele. Há uns dias aqui atrás, no final de semana passado, se não me falha a memória, a televisão aqui da sala parou. Simplesmente parou. Deu um bug nela, ela parou. E aí, meu marido sabe ligar, foi lá, tentou ligar e ela não ligou. O namorado da minha filha estava aqui, ele é o da tecnologia. Sabe mexer nessas coisas como ninguém. Foi lá, eu falei para ele, Natan, tenta, filho, ligar, né, a televisão, verifica aí se você consegue ligar e tudo mais. Aí ele tentou e não conseguiu. Minha filha queria assistir um filme e ele não conseguiu ligar. Então a televisão passou desligada o final de semana todo. Eu, como não gosto muito de televisão, por dentro tava, ai, que legal, né? Que bom. Menos barulho dentro de casa. Vamos pegar um final de semana só para adorar o Senhor, para ouvir o que ele tem a dizer para nós. Eu achei maravilhoso. Mas, olha isso. Tentei, né, falar para ele ligar, não ligou. Pedi até tal, mas não ligou. Quando foi na segunda-feira, eu tinha feito o meu exercício, tinha tomado banho, me arrumado, o devocional tinha passado o devocional e tudo mais no horário. E aí, dentro do meu coração veio um desejo tão grande de ligar aquela televisão, porque eu coloco uma adoração, né? Adoro ao Senhor, dá pra eu louvar o Senhor com cânticos através dela, que eu coloco no YouTube. E aí eu orei e falei, Senhor, queria tanto que essa televisão ligasse, porque eu queria te adorar ouvindo, né, um louvor através do YouTube, através dela. Aí eu orei, falei, Senhor, eu não sei mexer, não consegui ligar. Quem sabe mais que eu mexer nela, tentou e não conseguiu, mas eu creio que o Senhor pode. Senhor, dê ordem aos seus anjos, dê ordem aos anjos que têm o controle tecnológico, que eles mexem nessa área, que eles cuidam dessa área. Faz ele vir aqui e ligar essa televisão para mim, por favor. E eu tentei, não consegui, deixei para lá. Coloquei o controle lá e não consegui ligar. E vim aqui para o meu local de trabalho, comecei a trabalhar. Quando eu viro para a televisão, ela tá ligada. Ela estava ligada. Me veio um temor tão grande. Por quê? Porque eu tinha orado e eu creio que foi o Senhor que
fez com que ela funcionasse? Ela estava ligada. E eu fui lá, apertei o botão do YouTube, funcionou tudo. Coloquei o louvor e aquilo me gerou um temor muito grande dentro do meu coração. Isso que aconteceu. E quando eu venho aqui na história de Gideão, nesse capítulo 7, e ouço aqui que o Senhor disse para ele: se você tem medo, leva contigo o seu servo Purá. E aí então ele foi e levou Purá. E lá quando eles chegaram, aquele homem estava contando o sonho. E ao contar aquele sonho, o coração de Gideão se encheu de fé. Mas, ao meu ver, não estava tão cheio de fé assim. Por quê? Porque quando ele diz assim para eles: levantai-vos, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas vossas mãos. Percebe? Não estava completo ainda o pensamento dele a respeito dele, que ele ia conseguir. Mais à frente, amanhã, no capítulo 8, nós vamos perceber que a fé dele vai aumentar muito. Vai ser muito interessante a respeito, nós estudarmos a respeito. Mas aqui nós podemos entender que nessa escada que nós vamos alcançando dia após dia, um pouco mais de experiência no Senhor, um pouco mais de fé, um pouco mais de esperança. Essas coisas vão acontecendo para que nós venhamos olhar para o que o Senhor já fez, como lá aconteceu com Alain, e não temer mais. Por quê? O Senhor, ele vai aumentando essa porção de fé. Então nós precisamos entender o quanto nós temos nos entregado, o quanto nós temos entregue o nosso coração a Deus a cada dia, para que Ele aumente a nossa fé, para que Ele aumente a nossa experiência e o que nós devemos fazer no dia, para que a nossa coragem seja maior a cada passo, para que nós venhamos conquistar coisas maiores do que as que nós já vivemos, porque o Senhor, ele vai nos dando esta oportunidade. Ele deu esta oportunidade para Gideão, ele deu essa oportunidade para Jonathan, como eu citei aqui, daquela batalha que eles estavam. E o Senhor foi aumentando a fé e a coragem de Davi, porque quando ele enfrentou o gigante, ele já tinha enfrentado o leão e o urso. Ele já tinha conseguido vencê-los. Então perceba, se você observar e olhar para o seu passado, nós devemos olhar com uma visão de que o que o Senhor já fez para mim, para eu ter chego até aqui. Para nós termos chegado até aqui, o Senhor fez-nos situações no passado. Eu não sei como foi a vida de vocês, eu não sei como foi a vida de cada um, a experiência que cada um teve, mas com certeza o Senhor foi contigo, como é comigo. O Senhor é conosco a cada dia. E Ele quer que nós venhamos aumentar essa quantia de fé, essa quantia de amor. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o quanto nós temos amado, o quanto do amor do Senhor tem invadido o nosso coração, a ponto de que nós venhamos tirar todo o medo do nosso coração, tirar, sabe, lançar fora todo esse medo. Porque se o verdadeiro amor lança fora todo o medo, o verdadeiro amor é o nosso Deus. Ele nos ama, ele nos amou primeiro, a palavra diz. E ele invade os nossos corações com o amor dele a tal ponto que ele quer que nós venhamos lançar fora todo o medo. Porque o medo tem recompensas. Assim como temer o Senhor, amar ele de todo o coração, entender coisas que, por exemplo, o Salmo 115 diz, e lança fora o medo, as preocupações. Vemos a história de Jó, que o que ele mais temia lhe sobreveio. Que você tenha medo de coisas boas. Eu tenho medo de conseguir comprar, sei lá, 700 casas, não sei, estou citando assim coisas longínquas e distantes para englobar um número maior de pessoas. Eu tenho medo de conseguir 5 helicópteros. Sei lá o que você vai pensar. Mas tenha medo de coisas, assim, estranhas, coisas, mas que se chegarem até você, não vai te fazer mal. Entende o que eu quero dizer?
Não tema raposinhas. Coloque elas para correr. O Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos resistir ao inimigo. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas nos lugares celestiais. E o reino de Deus é conquistado à força. Qual é essa força? Qual é a força que qual é a força que eu tenho empregado para avançar? Nós precisamos lançar fora o medo. Precisamos avançar. Precisamos confiar no Senhor plenamente, cegamente, porque Ele é o grande e poderoso Senhor dos exércitos que venceu grandes batalhas, que entregou grandes batalhas na mão do povo, que o Senhor, Ele que fez. Percebe aqui nesta guerra que nós vimos, o Senhor mandou que dos 22 mil voltassem para casa. Depois ele mandou 9.700 homens voltarem para casa. 31.700 homens voltaram. Só ficaram 300. E esses 300 que ficaram com as 300 trombetas. E ao soar daquelas trombetas, os homens ficaram como malucos. E um atacou o outro. E os que fugiram, depois eles perseguiram e tiveram vitória. Que hoje nós possamos entender que nós precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. O Senhor não diz pra gente fugir dele. O Senhor não diz pra gente ter medo dele. Não, o Senhor diz pra nós resistirmos. Precisamos resistir às preocupações, porque o nosso Deus é Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele pode tudo. E a partir do instante que nós colocamos a preocupação dentro de nós, forte, é como se nós negássemos que Deus pode tudo. É como nós darmos vazão ao orgulho dentro de nós. E nós precisamos retirar todo o orgulho de dentro do nosso coração. Algum dos irmãos quer colocar algo? Falar algo? Esse é o momento. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, Senhor, eu te amo tanto porque o Senhor tem feito grandes coisas para conosco. Naquele dia, Senhor, que eu vi a televisão ligar, eu me lembro que a máquina tinha lavado algumas roupas e eu fui estender as roupas entre um trabalho e outro. E lá, quando eu estava lá em cima daquela laje, eu orei ao Senhor. E te apresentei uma causa impossível para mim naquele dia, que eu precisava de uma quantia financeira alta aos meus olhos. E eu falei: Senhor, como o Senhor enviou anjos para ligar aquela televisão, envia essa quantia, por favor. Estou precisando, não sei de onde ela pode vir, mas o Senhor é Deus do impossível. Eu, com as minhas próprias forças, fiz o que era possível para mim, não consegui, mas eu sei que o Senhor consegue para mim. E o Senhor me traz a memória aqui, que naquele dia, à noite, o Senhor colocou essa quantia. Aquela quantia estava na minha conta. E essa experiência eu já tinha vivido anteriormente, num momento desesperador que eu estava, quando eu estava só com as minhas filhas depois do divórcio, há muitos anos atrás. O Senhor sabia que eu tinha feito todo o possível para que aquele divórcio não acontecesse, e ele aconteceu. E eu chorei muito, sofri muito, mas o Senhor foi ali e supriu as minhas necessidades. E da mesma maneira que naquele dia que a televisão ligou, eu subi, orei ao Senhor, e na noite daquele dia o Senhor cumpriu a sua palavra. O Senhor foi Deus na minha vida e fez o impossível na minha vida. E ali a minha fé foi muito aumentada. Foi muito aumentada. Eu te peço nesta manhã que o Senhor venha aumentar a fé dos meus irmãos. Que eles possam lançar fora todo o medo, toda a preocupação. Que eles venham lançar diante de ti. Aqui Gideão também estava sem fé.
Ele também fez vários experimentos com o Senhor. Ele pediu que o Senhor, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E o Senhor foi como que se dizendo, pode, filhinho, pode, eu estou aumentando a sua fé. Como ali o Senhor disse, vai, eu vou te entregar nas suas mãos. Mas se você tiver medo, leva Purá para ir com você. E nós percebemos que Gideão levou, então ele estava com medo. Por muitas vezes, Senhor, nós temos medo no nosso coração. Temos medo porque nós somos homens e mulheres, estamos na carne. Mas eu peço ao Senhor que retire este medo de nós. Que nós venhamos declarar a tua palavra, falar em voz alta a tua palavra, para que todo inimigo não queira se aproximar de nós, porque ele não vai querer ficar ouvindo a tua palavra, ele não vai querer ficar ouvindo cânticos de adoração a ti, então ele vai sair, ele vai fugir, ele vai sair de perto de nós. E que nós venhamos cumprir a tua palavra, resistir o diabo para ele fugir de nós. E que todo medo venha ser dissipado pelo teu amor, pelo amor por ti, que é o amor. E o amor lança fora todo medo. Que o Senhor venha invadir as nossas vidas de amor, de esperança, de fé, de realizações, para que nós venhamos entender que o Senhor é na nossa vida. O Senhor é perfeito. Visita cada vida, cada casa. Senhor, retira o medo, retira o pavor, retira a doença. Vem, Senhor, dê ordem aos seus anjos para trazer cura, para ministrar o que cada um, Senhor, precisa, cada família aqui representada. O Senhor é Deus do impossível. Vem, Senhor, realiza milagres para que os teus filhos venham encher as suas bocas, bocas de cânticos de alegria, de louvores ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. Traz a nós, Senhor, a tua esperança neste dia. A esperança, Pai, para terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E para a próxima semana, segunda, terça, quarta, quinta, até que o Senhor venha. E apesar de nós, sim, Senhor, apesar de nós, faz de novo. Faz de novo. O Senhor é tão lindo. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E perdoa a nossa incredulidade muitas vezes. Nos perdoa, Senhor, porque quantas vezes nós não entendemos. O Senhor fala, 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 e nós não entendemos. No nossa mente, parece que a gente apaga uma borracha, passa uma borracha. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos mais uma vez e faz-nos avançar. Coloque intrepidez em nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Perdão pelo horário, amados. Glória a Deus, Cleide. Como Deus falou comigo, amada, através da sua vida. Muito obrigada mesmo. E por esses dias que eu estive orando por você, Deus me mostrou algumas coisas e eu fico feliz de saber do seu testemunho, viu, minha amada? Amém. Depois me conta, por favor, no WhatsApp. Tá bom, minha linda, tá bom. Cleidinha, obrigada pela palavra e um ótimo dia a todos, um ótimo início de semana aí para nós. Bom dia, irmãs, a paz do Senhor, Deus abençoe, bom início de semana para todos. Boa semana. Beijo, ótima semana. Tchau, tchau. Boa semana a todas.